Como sabemos, antes de ser detida pela morte da mãe, esta jovem de 23 anos inventou que a mulher tinha desaparecido e por isso mesmo vamos hoje aqui neste CM Jornal analisar os traços desta mentira com a ajuda de Rui Mergulhão Mendes, analista comportamental e profiler. Boa tarde e obrigada pela sua presença. Em traços gerais, o que é que não só o discurso, mas também o comportamento desta mulher denuncia? Bom, denuncia também uma certa frieza, logo de início, uma pessoa com alguma frieza, algum distanciamento relativamente àquilo que está a comunicar, não deixando, contudo, de ter todos aqueles traços que depois havemos de analisar e de referir, que evidenciam e denotam algum elevado nível de stress sobre alguns pontos e que para nós são pontos de interesse que merecem ser analisados e investigados para saber se de facto nos conduzem a uma mentira ou não. E quando vê as declarações desta mulher, nota, por exemplo, que está arrependida, que tem remorsos, que está preocupada com aquilo que fez? Não parece, não parece. Aliás, tem pouca emoção expressa na face, parece uma pessoa fria, distante. Há momentos onde se poderia vincular emocionalmente a certos e determinados factos e não o faz, como quando diz que espantou-se da mãe não ter atendido o telefone e não tem nenhuma emoção na face, não tem nenhuma expressão ou de surpresa ou de espanto, o que denota que toda aquela informação parece ela, de certa maneira, também já planeada, saber aquilo um pouco o que vai dizer e não está minimamente, acho que, vinculada àquilo que comunica. Não existe congruência entre a emoção e o próprio discurso, o próprio conteúdo da informação que está a prestar. É a sua análise, digamos que de um olho treinado no que a estes comportamentos diz respeito, mas num cenário em que ainda se achava que esta mulher tinha desaparecido, para uma pessoa comum, digamos assim, seria normal este discurso? Ou era possível já antever alguns destes sinais? Não, os sinais estavam lá todos. Assim, se me perguntar se uma pessoa não treinada se os detecta, provavelmente não. Agora, os sinais estão lá todos. Torna-se mais fácil, depois de saber de facto o que aconteceu, de vincular todos esses pontos que para nós passam a ser pontos de interesse e não certezas absolutas. Deixe-me dizer-lhe o seguinte: não há um sinal, não há um aspecto único que nos vincule à mentira. Existem sim a necessidade de dissipar alguns desses pontos. A ciência hoje vai-nos mostrando que nós temos 5 canais que têm que ser analisados: a face, o corpo, a voz, a psicofisiologia e o conteúdo da informação. E dentro destes 5 canais, tentar perceber se existem 2 ou 3 pontos de interesse em 2 ou 3 destes canais. E aí sim, porque se houver só um toque numa face, se houver só um aspecto psicofisiológico, pode ser um momento externo, aliás, os outros também podem, mas mais fragilizada fica a informação que nós escolhemos. O que é relevante é que sempre que se identificam alguns pontos de interesse, ir à procura desses mesmos pontos. Numa entrevista com alguma dimensão, com algum tempo, perceber se de facto aquele comportamento acontece só naqueles momentos-chave ou se é o comportamento habitual. E que então, conclua o raciocínio e iremos fazer precisamente isso. O que nós queremos perceber é se existe um vínculo mais forte entre certos e determinados aspectos ligados a certas e determinadas informações e certos e determinados contextos. Porque o stress por si só não é um indício da mentira, não é pela pessoa estar sob um elevado nível de stress. Se calhar se a mãe tivesse desaparecido e não tivesse cometido o crime, se aquela senhora não tivesse cometido o crime, se calhar também estava nervosa por a mãe ter desaparecido. Agora, aí estaria nervosa do princípio ao fim, aí teria um comportamento todo ele muito mais linear e todo ele muito mais congruente, sempre e não. Temos variações grandes de voz em alguns momentos específicos e depois vamos analisar como é que a voz se junta ao conteúdo da informação, como é que a face também nos congrega alguma informação e depois é o juntar de vários aspectos, todos eles juntos, que nos dão que de facto aquele ponto pode ser um ponto relevante e um ponto a ser investigado. Então vamos precisamente, Rui, fazer essa análise ponto por ponto e vamos ver alguns excertos desta entrevista que a jovem de 23 anos deu quando ainda se pensava que esta professora estava desaparecida. Diana Fialho pediu ajuda para encontrar a mãe. A minha mãe saiu, não nos disse para onde é que ia, já com as notícias todas cá no Facebook já me puseram todas as hipóteses, já me disseram para procurar em bicos porque a podem ter roubado e deixado estendida por aí, que possa ter sido raptada. Eu sinceramente não sei, eu só espero que alguém a veja, que a leve para um hospital ou para a polícia e que ela regresse a casa. Ele tinha alguns inimigos? Conhece alguém que lhe pudesse querer fazer mal? Não. Aqui na zona, pelo menos toda a gente a conhece e toda a gente gostava dela, era uma ótima professora. Estamos à espera que ela regresse e que alguém nos diga alguma coisa. Rui, olhando então para este excerto, quais é que são os traços da mentira, digamos assim, que saltam à vista?
Olha, aqueles logo que para mim são mais gritantes, se quisermos, são quando nós colocamos os termos no passado. Se ela não soubesse que a mãe estava morta, dificilmente diria que a mãe gostava e também dificilmente diria que a mãe era uma boa professora. Toda a gente gostava da mãe, que ela era uma boa professora, ela sabe que já não é mais. E esse é um ponto de interesse para nós que tem que ser analisado. Porque é que já fala no passado? Eu, se me desaparecer um familiar e se tiver a esperança que ele me apareça, eu digo, ele é uma boa pessoa, não vou dizer ele era uma boa pessoa. Ou vou dizer, todos nós gostamos muito dele, não vou dizer todos nós gostávamos muito dele, não vou pôr no passado. Isso são lapsos linguísticos que nós vamos ter no decorrer da nossa informação, no conteúdo da própria informação, porque nós temos uma dificuldade muito grande nestes casos, se quisermos dar informação enganosa, em gerir as questões de espaço-tempo. A relação espaço-temporal... Se estiver enganado, mas, por exemplo, há pessoas que, por vezes, sabem já que um familiar morreu e até têm essa dificuldade em colocar os tempos verbais no passado. Continuam a falar no presente. Continuam ainda a falar no presente, como querendo que eles estivessem ainda cá, sim, provavelmente. Depois associamos também uma voz mais aguda, que é comum quando ela fica mais nervosa ou quando o tema é mais evidente, voltamos a ter alguma informação relativamente ao conteúdo também da própria voz, à qualidade que a própria voz nos dá. A linguística forense mostra-nos como é que são feitas ou dá-nos a indicação como é que as variações de voz podem estar ligadas a diferentes estados emocionais, nomeadamente àqueles que nos causam maior stress, e como é que isso pode ser tratado. Nós, na Emotional Business Academy, quando fazemos este tipo de análises, temos instrumentos que nos validam qual é a qualidade da voz, o que é que acontece àquela voz dentro de certos e determinados parâmetros. Aqui é fácil, é audível, mas em muitos deles, muitas vezes, não é. E também há instrumentos, de facto, que nos ajudam a validar aquilo que são as nossas percepções, nomeadamente à voz. Vamos então ver um outro excerto. Esta filha que confessou ter matado a mãe revelou, quando ainda dizia que a mulher tinha desaparecido, que estava a jantar com a mãe e o marido no dia em que a Amélia desapareceu. Diana contou também que a mãe lhe disse que ia sair. Estávamos a jantar no sábado por volta das 9, 10 da noite e ela disse-nos: meninos, a seguir vou sair. Uma coisa natural. Fomos todos despachar, ouvimos a porta bater e eu disse para o meu marido: olha, a minha mãe já saiu. Pronto. Mas como vimos a chave do carro em cima da mesinha, eu disse: olha, foi a pé, provavelmente beber algum café com alguém conhecido. Pronto, mas como não demos se dormiu em casa ou não, torna mais difícil, porque a polícia disse que se não sabemos se dormiu em casa, não sabemos se apareceu no sábado, se apareceu no domingo. Aqui, por exemplo, houve alguma hesitação? Temos aqui vários pontos que, de facto, são pontos para nós de interesse. Quando fala do carro, quando diz que tinha deixado as chaves do carro em cima da mesinha, tem uma forte hesitação, tem uma pausa, perde contacto ocular, se bem que ela é uma pessoa que estabelece um bom contacto com a jornalista, às vezes olhando para o lado, mas ali vem mesmo para baixo. De seguida tem aquilo que nós chamamos um pacificador labial. Ao nível psicofisiológico, quando estamos sobre elevados níveis de stress, a parte gástrica tem uma forte influência na forma como nós comunicamos. Comunicamos no que diz respeito também à qualidade da voz. O cortisol, a hormona chamada a hormona do stress, ativa-se sob estados maiores de stress, que nos fazem muitas vezes secar a boca. Aquele movimento da língua a passar pelos lábios é um movimento inconsciente do nosso corpo de querer repor o mesmo nível de umidade que temos na boca. Ou seja, aquela hesitação, aquela pausa, que não é comum na forma como ela tem comunicado, aquela perda de contacto ocular com os olhos a virem para baixo, depois com aquele movimento feito na boca, é um movimento, para nós são ali vários pontos de interesse que têm que ser analisados. Diria, antes mesmo de sabermos hoje o que é que aconteceu, que haveria algum tema relacionado com o carro. Não lhe iria dizer se tinham levado o carro, se tinham transportado o corpo, mas é um ponto de interesse. Já faria desconfiar já faria desconfiar relativamente àquilo. O que é que deve ser feito naquele momento? Se aquilo para mim é um ponto de interesse, é voltar ao tema do carro. Eventualmente perguntar-lhe, mas diga-me o seguinte, desde que a sua mãe saiu, ou desde sexta-feira, voltaram a pegar nos carros, sim ou não? E deixar ficar ali a pergunta, não continuar a alargar muito a pergunta, porque muitas vezes o jornalista tenta querer saber mais e alongar a pergunta. A pessoa exibe o seu nível de stress não quando começa a dar a resposta sobre aquilo que lhe está a ser perguntado, mas no momento em que toma contacto com o elemento estressante. E se nós fazemos a pergunta e continuamos a alongar o tema, dá tempo muitas vezes para a pessoa estabilizar o seu nível de stress e quando vem dar a resposta já vem com um nível mais estabilizado. E se calhar pensar naquilo que vai responder. Pensar naquilo que vai dizer e estruturar um pouco a sua resposta. Depois de seguida temos um momento em que ela fala da polícia, de ser difícil à polícia, julgo que essa parte fala que é difícil à polícia identificar, e tem uma microexpressão de sorriso, de felicidade, porque de facto ela gosta que seja difícil à polícia mostrar aquilo.
É um conforto dela, é uma segurança para ela, o facto de ser difícil para a polícia. Porque saberia que a polícia descobrir a verdade seria ir ao encontro dela, como acabou por acontecer. E nós na face expressamos, queiramos ou não, os nossos verdadeiros estados emocionais. Podemos tentar escondê-los, podemos tentar camuflá-los, mas quando eles são de facto, quando estamos de facto a processar essa emoção, ela em grande parte das vezes é expressa, pode demorar um terço, um quinto de um segundo. Tudo isto tem validade científica. Estamos a falar, o Ekman, o maior especialista de estudo da face a nível mundial, congregou que as emoções têm um padrão, têm um registro, têm uma universalidade, expressam-se na face sempre da mesma forma, o que nos deixa também antever que, quando existe aquilo, o estado emocional dela é aquele. No inverso, a mesma coisa, no vazio também. Se não existe emoção, o que é que possa estar a frieza da pessoa a comunicar para não ter nenhuma emoção expressa na face? Iremos ver também agora um outro excerto sobre o momento em que Diana Fialho garantiu que tentou ligar para o telemóvel da mãe, mas que este estava desligado. Minha mãe, ao sábado, às 9 da manhã, vai sempre à missa e costuma ficar a conversar ou vai dar uma voltinha e vem sempre à hora do almoço. Mas como ela não nos avisou que não vinha almoçar, achei muito estranho, até disse ao meu marido, vamos ligar para ver se ela demora muito, né? Porque já estávamos a tratar do almoço, e espanto-me quando liguei e o telefone desligado. E até hoje tem estado desligado? Até hoje tem estado desligado. Eu ligo, colegas dela ligam para mim a dizer que também tentaram, a polícia também tentou na altura ligar, sempre desligado. Rui, no momento em que esta entrevista foi dada, esta mulher supostamente tinha a mãe desaparecida. Exato. Diz que tenta ligar para ela e que ela não atende. No momento em que diz isto, há alguma emoção, alguma preocupação ou isso não existe de todo? Não está patente na face, e esse é o grande tema. Quando ela diz que, primeiro, um bocadinho antes, vamos ver os is, aquelas... Se olharmos, se nós conseguíssemos ter aqui tempo para separar outros is postos noutros contextos, não são aqueles is tão agudos como ela os faz aqui, como ela os dá aqui. Depois, além desta característica focal, desta falta, ao fim e ao cabo, de credibilidade que a voz denota, não há nenhuma emoção expressa. Eu, se calhar, diria-lhe, fiquei espantado quando liguei e que ninguém me atendeu. E tenho uma emoção face à surpresa ou face ao espanto de ninguém atender do lado lá. E se reparar, toda a estrutura de face dela é a mesma. Aquilo é quase um poker face do princípio ao fim, onde não denota grande emoção sobre aquilo que está a viver. A frieza talvez seja, para mim, o ponto-chave de toda a comunicação que esta senhora teve para descrever, relacionada com este tema. Ou seja, seria um sinal de que esta mulher ou não estaria preocupada com o desaparecimento da mãe, ou sabia que não tinha sido um desaparecimento. O que é que poderia estar ali envolto, com certeza. Ao longo desta entrevista, está serena? Eu julgo que serena não é o termo. Não é o termo. Eu acho que a frieza, volto a referir na palavra, acho que a frieza é talvez o aspecto mais relevante desta e que pauta esta entrevista. Ela tenta manter um discurso, tenta manter um padrão de conversa, tem ali de facto algumas perdas oculares, tem de facto as variações de voz, mas manteve-se sempre muito... O padrão é sempre muito o mesmo. O padrão é sempre muito o mesmo. E quando nós mantemos o mesmo padrão, é porque ela, quando vai para ali, já vai ao fim e ao cabo, treinada e mentalizada do que é que vai ter que fazer, e acho que consegue manter esse registro desse mesmo distanciamento. Daquilo que vemos, acha que foi um discurso completamente encenado ou foi feito à medida que a entrevista ia sendo, ou melhor, que a nossa colega ia fazendo as perguntas? Eu espero que seja à medida que a colega vai fazendo as perguntas, para que as perguntas tenham sido feitas de forma espontânea e que ela não tenha tido acesso às informações antes. Não, o que lhe não é isso. O que lhe estou a perguntar, a nossa colega faz as perguntas no momento. Certo. O que eu estou a dizer é que, quando dá as respostas, previamente esta mulher já se tinha preparado para a eventualidade de dar uma entrevista aos jornalistas, à polícia judiciária, já tinha, ou seja, quase que, digamos, treinado em casa aquilo que ia dizer. Já pode ter feito vários cenários, com certeza. Bom, isso garantidamente. Uma pessoa que comete um crime desta natureza há de pensar várias vezes, até na construção do próprio alibi, o que é que eu vou dizer, que história é que vamos contar e o que é que vamos ao fim e ao cabo, transmitir quando tivermos que o fazer relativamente a este caso. E sim, isso deve ter feito já todo o alinhamento daquele discurso. Por isso é que muitas vezes as surpresas e às vezes até mesmo aquelas perguntas um bocadinho mais ao lado são as perguntas mais certas para conseguir retirar a pessoa daquele que possa ser o alinhamento neurológico e dos pensamentos que ela já possa ter estruturado para nos dar relativamente aos factos que nos quer comunicar. Quando fez a queixa na polícia por desaparecimento da mãe, pelo alegado desaparecimento, a Diana disse não só às autoridades, mas também depois à CMTV que não sabia aquilo que a mãe tinha vestido no dia em que desapareceu.
que eu me consiga perceber carteira e telemóvel. Também não ajuda muito, porque como eu e o meu marido estávamos a despachar também para sair, quando ela saiu não conseguimos ver o que é que ela levava vestido. Pronto. A única coisa que eu posso dizer é que ela tem 59 anos, tem 1,52 m, andava sempre de saltos altos, cabelo preto e madeixas loiras. Levou documentos e também cartões que pudesse levantar dinheiro? A carteira dela costumava ter isso tudo, sim, documentos e cartões, andava sempre com ela. Já conseguiram ver alguns movimentos bancários, se houve, se não houve? Eu fui ao banco, ninguém me dá informações, mas houve uma senhora de uma imobiliária que ligou não sei para onde, deu os dados da minha mãe e disse-me que desde sábado de manhã, na zona aqui, que não havia nenhum movimento e que o último também não foi assinado por aí além. E aqui, o que é que destaca desta É longo este excerto, mas tem ali momentos, que diz que não se lembra qual é a roupa que a mãe levava vestida, dá uma afirmação que à partida seria uma afirmação negativa, com acenos de cabeça no âmbito positivo, que pode haver uma incongruência entre aquilo que possa estar a pensar e aquilo que possa estar a dizer. Voltamos a ver perdas de algum contacto ocular nos momentos-chave. Vimos uns lábios pressionados, enrolados para dentro, normalmente associados a emoções negativas, a momentos de maior tensão. Voltamos a ter alguns aspectos relacionados com a voz, mais difícil se calhar das pessoas próprias perceberem, porque às vezes não é tão fácil de se entender isso. Decifrar, volta a falar, volta a pôr questões do passado, volta a utilizar uns verbos no presente, outros no passado, relativamente às questões que ligam a mãe. Ao fim e ao cabo é o mesmo padrão, se quisermos, de todo o resto que tem tido. E isso é que é relevante nós percebermos, é que aquilo não acontece só naquele momento, aquilo acontece nos momentos que são críticos. Porque se analisarmos há uma parte da estrutura da própria entrevista, que há ali momentos que são inócuos de comunicação, que não trazem que não acrescentam grande situação ao facto e onde ela aí comunica de uma maneira diferente daquela que comunica quando está sobre maior tensão ou sobre aspectos que possam ser mais relevantes. Esta mulher confessou o homicídio da mãe, mas chegou mesmo antes disso a apelar na CMTV para que Amélia Fialho voltasse para casa se estivesse a ver esta entrevista. Se saiu a pé de boleia ou de transportes, é a dúvida que fica. O que é que pede, Diana, que seja feito um apelo? Eu peço que quem a veja para ligar diretamente à polícia ou se vir que está mal, levá-lo ao hospital, porque também contactam a polícia e que ela, se ela também estiver a ver, que nos contactem e que volte o mais depressa possível para casa. A sua mãe iria de livre vontade? Acha que era uma pessoa de fazer uma coisa dessas? Não. Não. Já me perguntaram se ela pode ter sido enganada, porque a minha mãe gostava muito de passear. Alguém que enganou com algum passeio, mas não estou a ver a minha mãe fazer alguma coisa, só mesmo... Ela dava-vos sempre conta do que é que andava a fazer e que tentava saber onde é que a Diana também estava? Sim? Exato, ela podia não dizer estou aqui ou estou com alguém, mas dizia estou bem ou vou demorar mais X tempo. Pronto, havia às vezes até questões que ela às vezes ralhava connosco de podiam dizer que estavam bem, eu estava preocupada. Pronto, e eu dizia faz o mesmo. E como ela não fez, isso está a tornar tudo muito preocupante. Rui, são mais as vezes em que Diana Fialho fala em ela do que na mãe. Eu acho que contei durante a entrevista 2 vezes apenas, falou o nome mãe, de resto sempre ela, o que pode ser também um fator relevante, o facto de estar-se a querer dissociar daquele tema, mas esta parte talvez da entrevista, a parte onde ela está mais à vontade, porque o tema não é tão preocupante, é um apelo, é uma situação em que a jornalista toma conta do próprio conteúdo da informação e ela vai falando, e se calhar talvez a parte da entrevista onde ela está mais à vontade, onde também não tem grande aspecto o vínculo daquilo que ela está ali a dizer. E está a falar daquilo que a mãe gostaria mais de fazer, banal, gostaria como é que a mãe era. como é que lidava, como dizia, liguem-me se estiverem preocupados. No fundo, é a parte em que não tem que mentir. Exatamente, e esses são os momentos em que, vamos lá então comparar esta forma de comunicar com as outras formas de comunicar. E mesmo nas outras, os certos, o que é que tem aqui de diferença? E depois é na diferença daquilo que é o padrão às tantas, da base da comunicação que ela possa produzir quando está a falar de temas que não são relevantes para com os outros, onde se notam de facto essas mesmas diferenças. Só mesmo para terminarmos, gostaria de perceber se este comportamento poderá ser de alguma forma comparado a outro caso mediático do género. Há vários casos quando pessoas têm alguma frieza, assim, que possam ser
deixe-me lhe dizer, estudei na altura, por exemplo, o caso do Pedro Dias, se repararmos na entrevista que o Pedro Dias deu, também era uma entrevista onde se olhava para ele e poucos indícios de emoção tinha, ali se calhar porque a entrevista, não sei, mas poucos indícios de emoção haviam na face dele, era uma pessoa que estava já muito a saber muito assertivamente o que é que ia dizer e às vezes torna-se difícil quando as pessoas treinam muito aquilo que possam dizer, não tanto o caso desta, mas noutros casos, onde por vezes essa mesma frieza pode ser um indício e também um ponto que para nós possa ser relevante, porque uma pessoa que esteja a viver uma situação de grande stress, ou por estar a ser acusada, ou por ter perdido uma mãe, terá certamente emoções associadas e essas emoções têm que estar ao de cima e têm que ser evidentes. Obrigada, Rui, por esta análise aqui no Sempre Jornal e boa tarde. Obrigado.